Bom, pessoal, a gente passa a falar agora dos marcadores tumorais, que também são chamados de marcadores biológicos, né? Mas o que de fato são, quais são as substâncias, né, que estão nesse grupo, o que a gente faz nesse grupo, qual a importância desse grupo, é isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Os marcadores tumorais são moléculas, né? Na verdade são macromoléculas, que estão presentes no próprio tumor, no sangue ou em outros líquidos biológicos, né? E o aparecimento desses marcadores no organismo pode estar relacionado ali com a gênese ou até mesmo o crescimento das neoplasias, né? Muitas vezes o aparecimento e a alteração da concentração desses marcadores no organismo pode ser um indicativo, né, da presença de um tumor maligno no organismo. Essas substâncias, então, vão funcionar como indicadores, né, na presença de um câncer e podem ser produzidas diretamente pelo tumor ou pelo organismo como uma resposta àquele tumor. Então, existem alguns marcadores que é o próprio tumor quem o produz. Outros é o corpo na tentativa de se defender, né, da presença da célula cancerígena, é quem vai produzir e é uma marcação, né, indiretamente do tumor. Esses marcadores, né, na grande maioria, são proteínas ou às vezes fragmentos de proteínas que incluem antígenos de superfície, né, proteínas de citoplasma e até mesmo enzimas ou hormônios, né? Então, não existe uma classe só específica desses marcadores. Mas, na grande maioria, a gente vai estar falando de proteínas ou de pedaços delas, né, relacionados aí ao aparecimento ou ao desenvolvimento desses tumores. Esses marcadores, então, são substâncias que podem ser úteis no diagnóstico e no manejo clínico, né, desses pacientes, auxiliando tanto na questão do diagnóstico em si, no estadiamento, na avaliação da resposta terapêutica, na detecção de uma recidiva, né, que é quando volta o tumor, né, no prognóstico da avaliação dessa doença, além de auxiliar no desenvolvimento de novas modalidades de tratamento. Então aqui a gente tem os principais marcadores, e a gente vai abordar alguns deles, são muitos, né? Mas o foco principal na dosagem laboratorial desses marcadores são os marcadores de pulmão, de mama, fígado, próstata, testículo, ovário, estômago, né? E a parte do cólon e reto. Aqui a gente tem alguns desses marcadores, né? Alguns marcadores de tireoide, como por exemplo a tiroglobulina, marcador de pulmão, o cifra 21.1, de fígado, né? A alfa-fetoproteína, de câncer de mama, a CA15-3, né? De ovário, a CA125, de pâncreas, a CA19-9, de cólon e reto, né? O CEA ou CEA, né? E o de próstata, que é o PSA. Alguns desses exames podem ser detectados diretamente no sangue, outros no tumor, então vai variar um pouquinho o tipo de amostra que pode ser utilizado no laboratório. Quando que está indicado a avaliação de um marcador tumoral? Né? Não é um exame que a gente faça como rotina. Né? Não é um exame que eu vou ver se eu tenho alguma coisa, então eu vou ficar sempre dosando os meus marcadores. A ideia não é essa, tá? Até porque a gente vai ver que em muitas das situações o marcador em si, né, somente o marcador, sem que você tenha ideia de algo que esteja acontecendo com o paciente, ele não nos diz muita coisa, né? O marcador ele serve para auxiliar no diagnóstico, mas eu não posso fechar o diagnóstico de um paciente, dizer que um paciente tem um tumor baseado em uma análise laboratorial somente com um marcador tumoral, tá, gente? Isso não se faz, né? Então, se fazem exames de imagem, diagnóstico clínico, né, entre outras tantas coisas ali, e o marcador ele vem para somar nessa situação. Então, as indicações, né, de realização da dosagem de marcadores tumorais são suspeita ou confirmação de câncer. Então, o médico já avaliou aquele paciente e ele suspeita de um caso de câncer, né? Ou ele vai confirmar através do exame laboratorial algo que ele já tenha visto de alteração, por exemplo, no exame de imagem, né? Acompanhamento no pós-tratamento, então a pessoa tratou o câncer
E para acompanhar, né, se os índices voltaram ao normal, ela faz ali a dosagem do marcador tumoral. Ou suspeita de recidiva tumoral, né, que é quando se existe a suspeita de volta, né, daquele câncer. Muitas vezes as pessoas às vezes acabam passando pelo tratamento e depois de um certo tempo o tumor ele retorna. Então, esse também estaria indicado nesse tipo de situação. Que tipos de amostras são utilizadas na dosagem e na avaliação de marcadores tumorais? Normalmente sangue, né, principalmente ali o soro, urina, outros fluidos corporais, como líquido cavitário, líquido cefalorraquidiano, né? E até mesmo tecidos, né? No caso de amostras que são analisadas ali, no caso de análises que são feitas ali diretamente em biópsias, por exemplo. E aí a gente vai falar sobre alguns desses marcadores. O primeiro marcador que a gente vai falar é a alfa-fetoproteína, né, representada ali pela sigla AFP. A alfa-fetoproteína, ela tem esse nome porque ela está presente no soro fetal, né? Então ela é produzida no fígado, no saco vitelínico e no intestino do feto, né, com funções de transporte plasmático, manutenção da pressão oncótica e desaparecendo ali no primeiro ano de vida, tá? Essa proteína ela pode estar elevada em pacientes que são portadores de tumores, principalmente ali relacionados à parte gastrointestinal ou fígado, né? Então, normalmente eles estão ali muito correlacionados, principalmente a alterações no fígado, como hepatites, cirroses, né? Carcinoma hepático. E pode ter ali uma elevação nas gestantes também. O outro que a gente vai falar é o MCA, né? Que é antígeno mucoide associado ao carcinoma. Ele é uma glicoproteína, né, com peso molecular ali de cerca de 350 kilodaltons, usado para monitorar carcinoma de mama. Não é o principal marcador de câncer de mama, tá, gente? A gente vai falar até sobre outros, mas esse é um deles, né? E existem outras situações onde esse marcador ele também pode estar elevado, como doenças benignas da mama, né, tumores de ovário, câncer de colo de útero, né, tumores de endométrio e até mesmo de próstata. Então vocês percebam que muitas vezes o fato da gente usar um determinado marcador, apesar de sugerir um tumor numa determinada região, esse marcador ele pode ser encontrado também elevado em outras situações. Então aqui eu estou falando, por exemplo, de um marcador que está associado ao carcinoma mamário, mas que também pode estar elevado em tumores de ovário, em tumores de colo de útero, né? Então, pelo marcador eu não consigo dizer somente onde está o problema, exatamente onde está o problema, tá? Claro que existem marcadores que são muito específicos, mas a grande maioria não é. Então é por isso que a gente faz a utilização dos marcadores tumorais acompanhados, né, ou junto com todos os outros exames de diagnóstico. Cromogranina A, né, é um marcador tumoral com utilidade em neoplasias endócrinas, né, então do sistema endócrino, tipo feocromocitoma, né, síndrome carcinoide, carcinoma medular da tireoide, adenoma hipofisário, carcinoma de células de ilhotas do pâncreas, neoplasia endócrina múltipla. Então é um marcador que está muito relacionado ali ao sistema endócrino, né? Então é importante para avaliar. Porém, como ele está muito relacionado ao sistema endócrino, né, aquilo que eu acabei de falar, é difícil da gente dizer somente olhando o resultado do marcador onde está o problema, né? Então, eu olhei a cromogranina A, se apresentou ali, deu alterada, então eu consigo definir que eu tenho, por exemplo, uma situação de um paciente com câncer na tireoide, uma situação de um paciente com câncer na hipófise. Não dá para saber. Eu tenho a elevação nessas situações, mas onde é que está o problema? Então, o exame laboratorial, ele, nesse sentido, ele não vai conseguir me dizer isso. É por isso que ele é utilizado em conjunto com outras análises. BTA, né, antígeno tumoral da bexiga, né, uma proteína expressa ali por várias células tumorais, mas por poucas células normais. Então, na grande maioria das vezes, a sua presença no organismo indica ali a presença de um tumor, tá?
e durante o desenvolvimento de tumores uroteliais da bexiga, elas são liberadas na urina. Então, eu consigo encontrar esse tipo de antígeno presente na urina nessas situações de presença de tumores. Telomerase, né? A telomerase é uma ribonucleoproteína, né, que se encontra hiperexpressa em um grande número de neoplasias malignas. Então aqui eu vou encontrar um indicativo, né, de câncer, de neoplasia maligna. Mas qual? Não consigo saber. Mas eu consigo saber que existe um problema ali. Então esse aqui pode ser um ponto de partida para avaliar, né, situações de desordens que tem ali no organismo. Isso aqui que vocês estão vendo, né, é o esquema de um cromossomo, e o telômero, né, ele é um fragmento do DNA, tá lá no final do cromossomo, onde eu tenho sequências de repetição desse DNA, tá? E em locais onde eu tenho a telomerase hiperexpressa, né, no finalzinho aqui do telômero, né, com a presença da telomerase, eu tenho um número de DNA mantido, né, e isso faz com que eu tenha, a cada divisão celular, eu evito que esse cromossomo diminua de tamanho, né, então a telomerase é aquela repetição no final para garantir ali a permanência do tamanho do DNA. Só que nas células cancerígenas eu tenho uma hiperexpressão desse fragmento. Em algumas células cancerígenas eu tenho uma hiperexpressão desse fragmento, o que faz também com que as células tumorais, né, células cancerígenas, percam o seu controle de divisão celular. E na verdade o tumor é isso, né? O tumor é uma célula que perdeu o controle de si, né? Então ela começa a se dividir desordenadamente e gera o tumor, tá? Então essa atividade aumentada, ela é um indicativo de uma neoplasia maligna, muito correlacionada também com a questão dos casos de câncer de bexiga, tá? E aí por isso eu posso quantificar em amostra de urina ou de tecido. Mas, embora elas tenham uma correlação grande com a bexiga, ela não é específica dessas situações. NMP22, né, que é a proteína da matriz nuclear, ela é uma proteína envolvida no mecanismo de regulação do ciclo celular, né? A gente viu lá em citologia que o ciclo celular ele compreende algumas etapas, né? A etapa de G1, que é quando ali a célula está se preparando para duplicar o seu DNA, então ela começa a criar meios, né, para que esse DNA seja duplicado. A fase S, que é quando o DNA está se duplicando dentro da célula. A G2, que é quando o meu DNA já está duplicado. Então, essa minha célula precisa crescer, precisa dobrar as outras estruturas que ela tem no seu citoplasma, para que quando chegue na fase de divisão celular, de fato a divisão aconteça. Mas que existem todo um processo de regulação desse ciclo. A célula não sai se dividindo aí à torta e à direito, né? Quando é que a minha célula vai se dividir? Quando existe necessidade disso, né? Por exemplo, para repor uma célula que foi perdida, regeneração natural dos tecidos, né? Formação do corpo humano, já que a gente considera a mitose no início, né, do desenvolvimento embrionário ali, como né, a gente é formado a partir da união de um espermatozoide com o óvulo, formando uma célula que é o zigoto. Para o zigoto se transformar no embrião, posteriormente um feto, o que vai acontecendo aí nesse meio do caminho? Inicialmente, divisão celular. E depois ali todo o processo de desenvolvimento embrionário, porque a gente não é um amontoado de células, e sim um organismo altamente complexo, né? Mas o início, a base inicial de tudo é divisão celular. Então a divisão celular ela para. Não, ela continua. Inclusive, vai com a gente até o final das nossas vidas, né? A gente continua dividindo as células para repor os tecidos, né? Regeneração, entre outras coisas mais. Mas quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver uma situação como essa, por exemplo. E quando não vai acontecer a divisão celular? Quando o meio está desfavorável, por exemplo. Eu estou num ambiente muito frio, muito quente, né? Ou quando eu tenho
uma temperatura que não está adequada, que é esse processo de divisão, quando o organismo, por exemplo, tem uma infecção generalizada, a minha célula naquele momento ela não vai gastar uma energia se dividindo, porque o corpo está se preocupando em se manter vivo, né? E quem faz esse stop and go, né? Ou para ou vai, ou para ou vai, para o ciclo, continua o ciclo. São os reguladores desse ciclo, são as proteínas de checagem, entre outras coisas mais. Então a NMP ela é uma proteína que atua nesse processo aí de regulação. Em pacientes com recidiva do tumor, né, e com a doença invasiva, vão ter elevados níveis desse marcador. Tá? E isso é um indicativo, né, da presença dos tumores. Cifra 21.1, né? Esse marcador ele tem uma alta sensibilidade para carcinoma de células escamosas, entre 38% a 79%, dependendo do estágio da doença em si. E é um fator de prognóstico ruim no carcinoma de células do pulmão, né? Ou seja, a presença desse marcador não indica um bom prognóstico. E a gente sabe que o prognóstico, né, ele é tudo para que o médico tome uma decisão, né, do que fazer numa situação como essa, avaliar como está a situação daquele paciente, as chances que aquele paciente tem, né, se ele vai precisar usar uma terapia mais invasiva ou se ele pode usar uma menos invasiva, né, tudo isso vai depender dessa avaliação e o marcador tumoral pode ajudar nesse processo. A PAP, né, que é a fosfatase ácida prostática. A gente já falou da fosfatase alcalina na disciplina de bioquímica. Essa é a fosfatase ácida. A fosfatase ácida prostática ela foi o primeiro marcador tumoral a ser utilizado ali no câncer de próstata, né? Porém, ele possui limitações. Ele costuma se apresentar elevado somente nos estágios mais avançados do câncer de próstata. O que tira um pouquinho a sua importância no diagnóstico, né? Por quê? É importante? Sim, é importante você ter a presença do marcador. Mas quando eu descubro um tumor já no estágio mais avançado, fica muito mais complicado. Então, outros marcadores, como é o PSA, que a gente vai discutir mais lá na frente, eles conseguem dar pra gente um diagnóstico bem inicial, né, do câncer de próstata. E isso faz com que as chances de tratamento com sucesso sejam muito maiores, tá? Então, essa é a questão toda em cima da fosfatase ácida prostática. Mas apesar de ter essa ligação com o câncer de próstata, ela pode estar elevada em outras situações também, como doença de Paget, né, que afeta ali o esqueleto em si. E por afetar o esqueleto, né, ela gera uma desorganização na estrutura óssea, né, então ela começa a se remodelar, né, deformando muitas vezes esses ossos e acaba se tornando quebradiço, entre outras coisas mais. Outro tipo de doença onde a gente também pode encontrar a fosfatase ácida elevada é na própria osteoporose, no hiperparatireoidismo e na hiperplasia prostática também. Então, a gente viu ali que além do câncer da próstata, no caso das hiperplasias eu também posso encontrar, mas também pode estar elevado em situações ósseas. Tá? É exemplo da fosfatase alcalina. Né? É comum também aparecer em outras neoplasias, né? E passou a cair em desuso, né, a utilização da fosfatase ácida a partir do momento em que surgiram os exames de PSA. Os chamados, né, antígenos do câncer em si, né, a gente tem um grupo desses antígenos específicos que estão ali correlacionados com a ocorrência de câncer. Então, a gente tem o CA125, o CA15.3, o CA19.9, o CA27.29, o CA50. A gente vai falar de alguns deles a partir de agora. Esse é o CA15.3, né? É usado principalmente em pacientes com câncer de mama, né? E então é um dos principais exames ali usados nesse diagnóstico. E os níveis desses marcadores também podem estar elevados em outros tipos de câncer, como de pulmão, de cólon, de pâncreas e ovário, mas como aquilo que eu venho batendo na tecla. Se existe alguma alteração que foi verificada na mamografia, na ultrassonografia, né, ou em qualquer outra análise mamária,
e aí o médico pediu a dosagem do CA15-3 e veio alterada, aí sim eu posso confirmar o diagnóstico do câncer de mama. Então, você não parte dele como ponto de partida para fazer o diagnóstico, mas sim utilizando o marcador tumoral como a questão de auxiliar nesse diagnóstico. O CA125, que é o marcador tumoral padrão usado para acompanhar mulheres durante ou após o tratamento de câncer de ovário, né? Então, ele está presente em grande concentração relacionado ali ao câncer de ovário, e eles podem estar elevados ali em homens ou mulheres com câncer de pulmão, de pâncreas, de mama, de fígado, de cólon, ou em pessoas que já tiveram câncer. Mas, volto a falar, achou alterações e encontrou uma elevação do CA125, eu posso ali fazer essa correlação com o câncer de ovário. CA199 foi desenvolvido para a detecção de câncer cólon retal, porém ele é mais frequentemente utilizado em pacientes com câncer de pâncreas, né? Então ele foi desenvolvido ali, utilizado inicialmente para marcar uma coisa, mas acabou se tornando muito melhor marcador de outra coisa, né? Que é o câncer de pâncreas. Na doença inicial, o nível pode ser normal e por isso ele não é um bom marcador para triagem, mas ainda assim é o melhor marcador tumoral para acompanhamento do paciente com câncer de pâncreas. E a gente sabe que o câncer de pâncreas ele é um tanto quanto complicado, né? Porque muitas vezes os sintomas do câncer de pâncreas eles se confundem com tantas outras coisas, né? Porque vão afetar o pâncreas, afeta as enzimas, produção de enzimas pancreáticas, vai afetar a produção dos hormônios, então você tem ali desregulação dos níveis de insulina e glucagon, e aí pode se confundir com a diabetes, a origem, né, da diabetes, né, e aí até se chegar no câncer de pâncreas, né, pode ser que muitas vezes acabe sendo um diagnóstico tardio, né. Então, assim, qualquer marcador que ajude a que você tenha um diagnóstico feito de uma forma mais fácil, né, e com antecedência, logo no início da doença, é importante para que as chances de tratamento e cura sejam maiores. Beta-HCG, que a gente já ouviu falar, né? Beta-HCG é a sigla para, o HCG, né, melhor dizendo, é a sigla para gonadotrofina coriônica humana. E embora a gente associe o beta-HCG à gravidez, né? O beta-HCG não é necessariamente só o hormônio da gravidez, né? Não é só o indicador de gravidez, mas ele pode estar elevado em outras situações, tá? Então, o beta, na verdade, é uma glicoproteína composta ali por duas unidades, a alfa, partilhada por outros hormônios, que são hipofisários também, e a beta, que é mais específica, né, com uma meia-vida ali de cerca de 18 a 36 horas. Especificamente, a fração beta é que é utilizada para o diagnóstico e monitoramento, né, e prognóstico de pacientes com tumores de células germinativas, e aí incluem-se tanto testículos quanto ovários. Todos os pacientes com coriocarcinoma apresentarão, né, elevação da beta-HCG contra apenas 40 a 60% dos pacientes com carcinoma embrionário. Entre 5 a 10% dos pacientes com semiomas puros podem apresentar níveis de beta-HCG detectáveis. O semioma é um tumor maligno, né, de células germinativas nos testículos, né, então recebe aí esse nome. Essa glicoproteína também é utilizada como teste de gravidez, porque detecta a gravidez normal após 7 dias da implantação ali do embrião. Então ele tanto serve para detectar uma gestação quanto para avaliação, né, da ocorrência de câncer em células germinativas. Então, acontece de algumas situações a pessoa apresentar, principalmente mulheres, né? No caso dos homens, a elevação do beta ali já é quase correlacionada à questão dos testículos, mas nas mulheres pode se confundir com a gravidez, com a ocorrência de uma gravidez. Então é por isso que não se faz diagnóstico de uma gestação somente com base na avaliação do beta-HCG, né? Embora ele seja conhecido originalmente como teste de gravidez, né, ele não serve só para isso. Então faz lá um beta, deu uma quantidade alterada, né, acima do normal, mas se faz ali uma ultrassonografia e não detecta presença nenhuma de embrião, nem nada disso,
né? Então pode se associar a outros fatores, né? Por exemplo, a ocorrência de câncer ali nos ovários. Calcitonina. A calcitonina é um hormônio secretado pelas células C, né, da tireoide, e sua secreção é estimulada pelo cálcio. É um hormônio da tireoide cuja função fisiológica é ser contrária ao hormônio paratireoidiano. A calcitonina e o paratormônio, né, que é o hormônio produzido ali pela paratireoide, eles vão regular os níveis de cálcio no organismo. A calcitonina, ela promove a deposição do cálcio nos ossos e a eliminação do cálcio na urina. E o paratormônio tem um efeito contrário da calcitonina, né? O paratormônio ele libera o cálcio dos ossos para o sangue e estimula a absorção de cálcio pelo intestino. Então, um deposita, o outro retira. Então, esse equilíbrio entre os dois é o que vai garantir a quantidade de cálcio que está presente nos ossos e a quantidade de cálcio que vai ficar circulando livre pelo organismo. A principal função está relacionada à inibição da reabsorção óssea pela regulação do número e atividade de osteoclastos, tá? E sua maior utilidade como marcador tumoral é para os pacientes com carcinoma medular da tireoide. Então, aqui a gente está vendo qual é a ação da calcitonina, tá? Inibir ali a absorção de cálcio, né? Promover a deposição de cálcio nos ossos, né? Inibindo ali osteoclastos, estimulando os osteoblastos, inibindo a reabsorção de cálcio nos intestinos, baixando os níveis de cálcio no organismo. E o paratormônio ele vai ter exatamente o efeito contrário da calcitonina. O CEA, né, ou CEA, como queiram chamar, que é o antígeno carcinoembrionário, né, ele originalmente foi descrito como presente em adenocarcinoma de cólon e reto e em cólon fetal, mas ausente em tecido colônico adulto normal, ou seja, presença ali indicando carcinoma de cólon e reto. Oncogene, né, o SERB2, tá? Aportuguesando aí a palavra, ele pertence à família de receptores de membrana, né, cujo domínio extracelular pode ser identificado e dosado em cultura ou liberado na circulação. Ele está hiperexpresso em carcinomas primários de mama, então ele também pode auxiliar aí no diagnóstico do câncer de mama, que é a presença deles nas células. Então, isso aqui, células normais em intérfase, tá? E aqui no tecido, né, mamário de um carcinoma. Tecido de um carcinoma mamário. Né? LDH, que é a desidrogenase lática, que a gente também já comentou em bioquímica, quando falamos ali de dosagem de enzimas cardíacas. A desidrogenase lática é uma enzima que se expressa tanto no tecido cardíaco quanto no tecido muscular esquelético, mas pode ser encontrada em outras regiões também. Ela acaba não tendo muito valor diagnóstico, né, mas está muito relacionada com o volume da neoplasia. Então, ela pode apresentar implicações prognósticas importantes. Então, assim, ela não é utilizada no diagnóstico inicial de um tipo de tumor, mas consegue avaliar o prognóstico de um tumor existente, né? Então, quando ela está elevada, né, a gente tem um grande volume desse tipo de marcador, né? Então, em especial nos pacientes com diagnóstico de linfoma não Hodgkin, né, recente, e na neoplasia da próstata. Tem que se ter cautela com o uso desse marcador, porque ele pode estar elevado em outras patologias músculo-esqueléticas, já que ele também está presente na musculatura esquelética, pode estar presente no infarto do miocárdio, em leucemias e em embolia pulmonar. Então, é aquilo que eu venho falando desde o início da aula. É a gente avaliar, né, o quadro clínico do paciente de uma maneira geral. O PSA, né, que é o antígeno prostático específico, é secretado ali no lúmen dos dutos prostáticos, né, estando presente em grandes concentrações no líquido seminal. E a utilização do PSA ela veio a substituir a utilização da PAP, né, que era a fosfatase ácida. Ela é otimizada, né, usar o PSA como ferramenta de diagnóstico no câncer de próstata é otimizada quando combinada ao exame de toque retal. Então, um não necessariamente anula o outro. Os dois juntos para que eu tenha um bom diagnóstico.
Bom, em estudos, eles investigaram o uso combinado, né, do PSA com o exame de toque retal e observou-se que 18% dos tumores não teriam sido diagnosticados se o exame de toque retal não tivesse feito, ainda que tivessem tido elevações no PSA. E que 45% dos tumores teriam passado despercebidos se o PSA não tivesse sido feito. Então, são exames que se complementam, tá? E os estudos mostram que o uso de ultrassom transretal pouco acrescenta ao PSA. Né? Então, o exame de toque, ele ainda... E ao exame de toque. Né? Então, quando eles são usados em conjuntos para o diagnóstico, eles devem ser solicitados somente em caso de alteração de um dos exames. Usar o ultrassom, né, quando você viu alterações no toque retal e alterações no PSA, pode ser ali uma alternativa para que você tenha uma melhor visualização. Mas o ultrassom transretal sozinho não consegue indicar muita coisa. Aqui como é feito o exame de toque retal, né? E lembrando que o toque retal, porque consegue se ter uma ideia, né? Apalpar a próstata que está presente mais para a parte posterior, né? Do sistema reprodutor masculino. Então, em conjunto, né? Que tipos de exame que eu posso fazer para avaliar o exame a ocorrência de câncer de próstata? O PSA, o exame de toque, alguns exames de urina, ultrassom, biópsias, né? Então, lançar mão de exames faz parte do diagnóstico, né, de um bom diagnóstico e acompanhamento, né, do quadro desse paciente. P53, a P53, a gente já falou sobre ela na disciplina de genética. Ela é uma proteína que tem uma importante função no ciclo celular, né? E ela previne o aparecimento de câncer. Isso acontece porque ela tem um papel ali de regular bloqueia, na verdade, a divisão celular em células que sofreram injúrias ou mutações no DNA. Então, ela faz parte daquele mecanismo de checagem, só que ela incide, né, no bloqueio de uma célula que o DNA está alterado. Então, ela impede, né, que o câncer vá adiante, ou que aquela alteração ela se perpetue. A perda da função do gene, né, que gera a proteína, pode estar relacionada tanto à iniciação quanto à progressão do tumor. E para demonstrar a importância, cita-se o fato de que muitas mutações na proteína P53 são encontradas em cerca de 50% dos cânceres humanos, ou seja, 50 tipos de tumores diferentes. Então, a gente consegue ter uma ideia da importância, né, da P53 nesse mecanismo aí de regulação celular. Então, como a gente já vinha discutindo, ela vai atuar ali vendo, né, avaliando se existe algum problema nessa célula, e à medida em que ela encontra alguma alteração no DNA, né, ela bloqueia ou não a divisão. Então, se ela encontrou algum dano na replicação do DNA, encontrou algum dano na estrutura do DNA daquela célula que vai seguir com a divisão celular, ela bloqueia a divisão celular até que venha um reparo. Tá? E a microglobulina, né? O beta-2 microglobulina, que é uma glicoproteína de baixo peso molecular, indicada ali o uso desse marcador sendo indicado como marcador tumoral em linfomas também não Hodgkin, sendo o índice de prognóstico independente. Né? No mieloma múltiplo, ele está muito relacionado com a massa do tumor, né? E isoladamente é o fator mais importante de prognóstico. Então, ele está ali diretamente relacionado à questão do acompanhamento do linfoma não Hodgkin, né? E em relação ao tamanho dos tumores, no caso do mieloma múltiplo, né? O tamanho da extensão do mieloma múltiplo. E a gente já falou na aula de hoje, né, sobre a questão dos linfomas. Muitas vezes as pessoas ainda têm um pouco de dúvida em relação ao linfoma, então eu trouxe esse infográfico aqui só para a gente tirar essa dúvida, né? A gente já falou desde a anatomia sobre o sistema linfático, né, que é onde eu tenho órgãos e tecidos ali que são responsáveis pela imunidade, né, produção de linfócitos, onde eu tenho concentração dessas células de defesa e onde eu tenho a linfa circulando pelo interior dos vasos linfáticos, né, ali fazendo essa varredura
de metabólitos dos nossos sistemas. O linfoma ele é uma forma de câncer, né, uma neoplasia maligna nos linfonodos, que a gente chama de gânglios, tá? Nos gânglios linfáticos. Sintoma mais comum de linfoma: febre constante, fadiga, suor noturno, perda de peso significativa, coceira na pele, aumento dos linfonodos, né, que a gente conhece vulgarmente como íngua, né, no pescoço, axila e virilha, porque são locais de concentração desses linfonodos. E aí existem dois tipos de linfoma. Existe o linfoma Hodgkin, né, que é quando um linfócito se transforma em uma célula maligna, cresce ali de forma descontrolada e se dissemina para os tecidos adjacentes, né, podendo surgir em outras partes do corpo. O local mais comum desse tipo de linfoma é o tórax, porque é a região próxima. Mais comum em adultos jovens, cerca de 25 a 30 anos de idade, a maioria dos pacientes com doença de Hodgkin pode ser curada com tratamento atual oferecido ali pelas nossas redes de suporte e tratamento de câncer. Não Hodgkin, né? Tem mais de 20 tipos diferentes. E entre os linfomas, o não Hodgkin é o mais incidente na infância, né? E por razões ainda desconhecidas, o número de casos ele duplicou nos últimos 25 anos. Então, realmente, se a gente considerar que boa parte dos casos que a gente ouve falar em conhecidos ou até mesmo em pessoas famosas, enfim, casos de diagnóstico de linfoma, de muitos anos para cá, a gente tem ouvido falar muito no linfoma não Hodgkin. Foi um dos tipos de câncer que mais se destacou em relação a crescimento ao longo dos últimos anos, né? E principalmente ali em pessoas ou na infância, né? Ou em pessoas de mais idade. Com um aumento então da taxa de ocorrência desse tipo de câncer. O linfoma, né, e esse é um dado estatístico, ele é a 11ª neoplasia mais frequente entre todos os cânceres. Então, ali a gente tem câncer de mama, câncer de próstata, câncer de colo de útero, câncer de pulmão, né? E aí o 11º é o linfoma. Isso é um dado de 2018, tá? Então, hoje a gente já tem um número bem, bem diferente em relação a isso aí. Como o não Hodgkin ele tem uma origem mais diferenciada em relação ao Hodgkin, as chances de tratamento e evolução elas dependem da avaliação, né, ou dependem do prognóstico daquele paciente. Né? Então, o médico que faz o acompanhamento de um paciente, ele vai lançando mão de exames, rastreios para avaliar a evolução do quadro, né, como que ele vai incidir com as terapias, né, para que ele tenha maiores chances de sucesso. Tá? Então, tempo é tudo, diagnóstico inicial é tudo, né, acompanhamento sendo feito de forma correta também, né, então, assim, é uma luta muito grande, mas que a gente tem meios hoje de fazer o diagnóstico e de fazer o acompanhamento que não sejam somente os exames clássicos, né, os exames da via clássica de diagnóstico. Então, por isso, hoje os marcadores tumorais são ferramentas, né, que vieram somar na avaliação desses casos. Então, na aula de hoje, a gente abordou, né, alguns dos marcadores tumorais, vão existir muitos, né? Nem sempre é tão fácil achar laboratórios que façam essas dosagens, né? Não é um tipo de exame que tenha muita saída no laboratório de rotina, porém são exames que são fundamentais ali para acompanhar, né, o avanço da doença, confirmar a doença ou avaliar se existe recidiva do câncer.